Bom, gente, quando nós falamos de geografia bíblica, não tem como nós estudarmos essa geografia sem a gente consultar alguns mapas ou ver alguns mapas. Nessa unidade 1, que são 5 capítulos, 5 temas, eu selecionei algumas coisas que são mais importantes nesses temas para que nós podemos estudar, compreender e entender. Não vou dizer que estão todos os temas aqui. Selecionei alguma coisa importante. Às vezes o que é importante para mim pode ser não tão importante para você. Mas tá aqui. Eu comecei com essa frase, que eu acho que ela fala muito com nós hoje em dia. Quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. Isso aqui é para motivarmos a nossa busca pelo conhecimento. Sem a busca pelo conhecimento, nós praticamente não somos nada. Como que é esse aqui, Fernando? É só clicar aqui, né? Ao contrário, né? Ao contrário? Ah, esse é o contrário. Nesse livro aqui, nós vamos ver aqui, na unidade 1, a geografia do mundo bíblico do Antigo Testamento. Na unidade 2, geografia dos grandes impérios. Na unidade 3, a Palestina nos dias do Novo Testamento. E na unidade 4, o mundo bíblico, que são todas as aulas do mês. Aqui, para você ter uma noção da importância da questão do mapa na Bíblia, vamos só lembrar alguns pontos, alguns pequenos pontos. Quando você fala a respeito do livro de Jonas, que Deus deu uma ordem para ele, ele estava aqui em Israel, aí Deus falou para ele para onde? Que está logo aqui. E ele foi para onde? Está aqui. Ele realmente fugiu. Então, quando nós visualizamos isso, nós começamos a entender melhor e a nossa mente começa a funcionar melhor, para entendermos mais o contexto da palavra. Então, isso aqui é um exemplo só para vocês verem como que é importante estudar e ter essa noção do mapa. Vamos continuando aqui. Nesse capítulo, nessa unidade 1, nós vamos ver introdução ao mundo da geografia bíblica, temas e localidades do Antigo Testamento, peregrinação no deserto, Canaã, a terra que emana leite e mel, e os povos vizinhos de Israel. Seguindo, a geografia bíblica é o quê? É a disciplina que estuda o território e as histórias dos países relacionados ao mundo bíblico. O estudo especificamente das terras bíblicas torna-se uma ferramenta indispensável para a interpretação do texto sagrado. Os vocábulos gregos, geo, terra, e graphem, descrição. Portanto, geografia significa descrição da terra. Próximo, geografia bíblica. Ocupa-se do estudo sistemático do cenário da revelação divina e da influência que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes. Então, quando a gente fala de geografia bíblica, a gente tem que sempre lembrar do cenário, onde tudo aconteceu. O objeto de estudo da geografia bíblica, ele tem objeto de estudo o mundo bíblico, o mundo antigo onde habitavam todos os povos mencionados nas escrituras sagradas. E as fontes da geografia bíblica são as três, elas são indispensáveis, que é a própria Bíblia, a arqueologia bíblica e a história geral. Então, tem alguma dificuldade de interpretação sobre isso? Bíblia Sagrada, tudo bem, todos nós possuímos. A arqueologia bíblica, quem faz esse trabalho muito bem feito é o professor Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, ele é um grande arqueólogo e ele tem lá no MASP em São Paulo, tem muitas peças que ele já trouxe de Israel, que é muito interessante algum dia conhecer. E a história, a própria história geral. As terras do Antigo Testamento. Quando nós falamos do berço da civilização, do início da civilização, muitos acreditam que a Mesopotâmia, ela foi esse berço. E o que significa Mesopotâmia? Terra entre rios. Por quê? Alguém lembra de alguma coisa nas primeiras aulas que o pastor Fernando comentou? Dá para lembrar alguma coisa? Falar entre terra, entre rios, ela fica entre dois rios. Alguém lembra alguma coisa?
E o Tigre e o Eufrates, mas que fato a gente lembrou que ele frisou muito bem na primeira aula do livro de Gênesis? Na hora que o povo sai da Egito. Não, antes. No início de tudo. Adão e Eva, Jardim do Éden. Ficava no meio de Isso, exatamente. Então, Tigre. toda vez que você... Aí o Isso, ele ficava entre os dois rios, né? Que é a referência bíblica que nós temos. Então, toda vez que você encontrar essa palavra Mesopotâmia, você vai lembrar que ela fica entre, esse nome significa terra entre rios. Alguns acreditam que ela foi o berço da civilização, e aí está até escrito aqui, ó, Jardim do Éden e o lar de Adão e Eva. Choca alguma coisa com aquelas informações, Fernando? Não. Vamos lá. É porque às vezes tem alguma linha teológica que ele foge um pouquinho do assunto que nós conhecemos, tá? É por isso que às vezes eu pergunto. Os povos que habitavam essa região, eles eram o quê? Politeístas. O que significa? Vários deuses. Vários deuses. Então, eles tinham também o próprio deuses, né? Do ar, das águas, do arado, a deusa do amor e da procriação. Então eles acreditavam em vários deuses. Abraão, ele veio dessa terra, certo? Então, os pais deles eram o quê? Politeísta. Ok? Se tiver dúvida, pode fazer uma pergunta aí que o pastor Fernando responde. Sobrou, pastor. Isso. E também, essa região, ela ficava num local que é o crescente fértil entre os rios Tigres e Eufrates, no sudoeste da Ásia. Atualmente corresponde ao território hoje, na maior parte do território do Iraque, mas ela pega uma parte da Síria e uma parte da Turquia. E agora, para representar isso mais simples na mente, eu vou passar aqui os mapinhas. Olha aqui, ó. Mesopotâmia. Então você vê, ela pega toda essa parte. Aqui é o primeiro mapa, o mapinha antigo. Pega toda essa parte. Ur, a cidade de Ur. O trajeto que aqui, ó, em vermelho, significa o trajeto que Abraão fez, tá? Às vezes eu, depois de estudar isso, uma curiosidade assim, uma coisa que eu achei interessante, a gente sempre se refere a Ur dos Caldeus, Ur dos Caldeus, mas a cidade chama o quê? Ur dos Caldeus. Por quê? Depois nos outros mapas vocês vão ver, porque aqui situava o povo, né, que eles chamavam Caldeus, então por isso que a Bíblia se refere a Ur dos Caldeus, mas a cidade se chama Ur. Isso me chamou um pouquinho a atenção, que eu não conhecia esse fato. E aqui em vermelho tem aqui o caminho que Abraão percorreu até chegar a Canaã, a terra prometida. Segundo, aqui os povos que viviam nessa região, acabei até falando, né? Os assírios, amoritas, acádios, sumérios e os próprios caldeus. Hoje fazem muito filme dos acadianos, né? Tem muito filme. Os rios, né? O Tigre e os rios Eufrates, que bate com aquele outro texto. E o último mapa, isso aqui está tudo aí no livro, tá? Quando ele fala que fica na região do crescente fértil. Por quê? Porque essa imagem lembra muito a lua crescente, que eles, pela tradição deles, esse local aqui foi também o início da grande agricultura, e essa era uma terra muito próspera, e dá para perceber mesmo, porque fica entre os mares, o mar Mediterrâneo, o mar Vermelho, era uma terra muito próspera, por isso até que acredita-se que seja o berço da civilização aí, que ocorreu em todo esse tempo bíblico aí. Aqui, ó, eu trouxe esse mapa aqui também, eu não sei se isso aí tem no livro, mas ele traz a localidade hoje da Mesopotâmia nos dias atuais. Então você percebe, ela pega a maior parte do território do Iraque, ela pega um pedacinho aqui, ó, da Síria e um pedacinho da Turquia. Israel está aqui, Jordânia, Kuwait, Irã, e aqui tem uma cidade, eu não sei se vocês lembram alguma coisa, Palmira. Lembra? Traz alguma recordação essa cidade? Palmira. Essa cidade, ela tem uma história ultimamente aqui meio um pouquinho assim triste, porque o Estado Islâmico, ele fez uma base aqui em Palmira. E ele destruiu praticamente tudo que se tinha ali que a arqueologia poderia estudar a respeito da passagem de Abraão por esse lado aqui.
pouquinho todas... pra cá para você aparecer. Tá. Mas, Aí. tá bom. Então, foi destruído toda essa parte aqui, e hoje esse mapa aqui está bem atual, e essa parte em verde aqui destaca o território ao qual nós estamos aí comentando. Isso também é interessante para a gente aprender um pouquinho da geografia, que vai influenciar principalmente nessa história aqui, ó, Noé, Sem, Cão e Jafé, que são os filhos de Noé. Isso vai trazer uma questão interessante. Veja bem. Tem que apertar fortinho agora. As nações formadas a partir dos filhos de Noé. Jafé, que é os jafetitas, eles foram para o lado da Europa. As nações de Cã, dos camitas, eles ficaram aqui na África. E as nações dos semitas, de Sem, eles ficaram na Ásia. Essa nação aqui, um tempo atrás eu lembro que teve uma grande repercussão negativa, que um pregador, ele usou isso daqui, ele veio trazendo um estudo sobre, uma ministração sobre Noé, e ele diz por que o território, esse território poderia ser, ou esse território era um território amaldiçoado, que assim, eu não vou discutir a respeito de o que ele acha, o pensamento dele não é o meu, então cada um com os seus pensamentos. E ele entrou numa polêmica tão grande com isso aqui, mas tão grande que eu acho que ele se arrepende de ter comentado sobre isso. Mas, para a gente ter uma noção, mais ou menos, de como que formou a população. Vamos dar um exemplo aqui, ó, dos jafetitas. Algum aqui os celtas, os símbolos, aqui é os filhos deles, né? Ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos e formou todos esses povos. Os gregos, os russos, os trácios, nações camitas, Cuxi, os etíopes. Dá para lembrar algum episódio bíblico que aconteceu com esses nomes, com essas nações? Pelo menos nós poderíamos lembrar aqui 2 episódios bíblicos. Com esse povo, dá para lembrar algum? Para pensar assim rapidamente? Hã? Ó, olha aqui, ó. Os caldeus. Quem que lembra os caldeus? Os caldeus. Daqui que veio a descendência de Abraão. Tá? Outro aqui, ó. O Cuxi aqui, ó. Esse Cuxi dos etíopes. Lembra no versículo, eu até marquei aqui, acho que é Números 12. Quem está com a Bíblia? Facinho. Números 12. 12:1. 12:1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Como? Uma mulher? Etíope. Olha aqui, ó. Ela era Cuxita. Em algumas versões vai ter algum nome um pouquinho diferente. Então, tudo bem, deu para perceber como tudo vai se encaixando, e quando nós vamos, sim, estudando, conhecendo, a nossa mente vai começar ampliando até o nosso conhecimento. Então, ele fala, então vamos dar um exemplo. Esse povo, Cuxita, eles são da descendência dos camitas, que eram os filhos de Noé, o qual? Vamos lá? Cã. Beleza? Entendeu? Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui. Não, nessa Da parte onde nós aqui não. surgimos, né? De onde nós surgimos, depois já virou uma miscigenação, né? Eu em geografia na escola eu aprendi lá entre o mulato, o cafuso e o mameluco. Lembra disso aí em geografia? Eu sou descendente de alemão. Não parece, mas eu sou descendente de alemão. E minha mãe, da parte da minha mãe, ela é descendente de índio. Então, deu essa mistura e eu saí meio confuso. Mas eu tenho essa descendência.
é tudo misturado. Então, os europeus com brasileiros, e europeus com índio, português com índio, então foi saindo tudo daqui. Vamos continuar aqui. A peregrinação pelo deserto. A peregrinação pelo deserto é um dos episódios mais marcantes do povo de Deus. Muitos lugares serviam de cenário para a ação sobrenatural de Deus. Devido às mudanças, é praticamente impossível o itinerário traçar, é impossível o itinerário exato, ou a gente traçar o itinerário exato. Só que nós temos que entender aqui, voltando aqui, que essas mudanças aqui, mudanças na paisagem natural, da paisagem natural daquela época. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse mapa aqui, ó, que legal, que interessante. Aqui já vamos entender aqui, ó. Esse trajeto em amarelo foi o trajeto segundo a rota tradicional que o pessoal saiu do Egito e veio conduzindo aqui até a Terra Prometida. Esse trajeto aqui em verde foi traçado por Ron Andon White, ou White, alguma coisa nesse sentido. Esse cara, ele era um arqueólogo, ele não era uma pessoa, vamos representar assim, ele era amador, e ele passou boa parte da vida dele dedicando ao estudo da rota do povo hebreu. E ele diz que no estudo dele, que o trajeto que eles seguiram foi esse verde aqui, e aqui eles subiram. Na rota tradicional, o povo passou aqui no Mar Vermelho. Na rota do White, vou chamar White, sei lá, qualquer coisa assim, eles passaram nessa parte aqui, ó, do Mar Vermelho. Eu não lembro qual foi a parte abordada nossa, foi a rota tradicional, não foi? Que já não faz, a tradicional, que já não faz muito sentido, porque Mara ficava bem embaixo aqui, eles passaram por Mara, aí não passaria por Mara. Né? Mara está aqui, ó. Isso. Mara está aqui, então está vendo, já é uma outra observação. Eu estou passando aqui essas fotos, logicamente que depois o pastor Fernando vai complementar e vai colocar aí vai trazer mais alguns detalhes que não é conhecido, mas isso aqui nós estamos acompanhando fielmente o livro. Então está aqui, ó, aqui está Horebe, né? O Monte Horebe, aqui, ó, que tem até um corinho muito conhecido. E Canaã, a terra que mana leite e mel. Vamos ver aqui, ó. A história de Israel se desenvolve a partir de uma terra específica, na onde Abraão teve a promessa. A promessa foi feita por Deus a Abraão para construir uma nação que foi atrelada à promessa de uma terra. A terra Canaã, o nome Canaã se refere ao quarto filho de Cã, onde vieram primeiramente os cananeus, seus descendentes que habitavam o litoral da Palestina. E outros nomes. Canaã é o nome mais antigo do que hoje conhecemos por Palestina. Todo mundo sabe que a Palestina é dividida de Israel, né? Ele tem um muro que ninguém passa. Você conheceu lá, pastor Marito? Conheceu o muro? Ninguém passa por um lado e ninguém passa por outro. Não foi na divisa. Mas tem um muro que separa entre os dois países, Palestina. Então, Canaã é o nome mais antigo, que hoje conhecemos por Palestina. Além desse nome, também chamado na Bíblia de Terra da Promessa. Os povos vizinhos de Israel, vamos ver aqui. Os hebreus, quando chegaram a Canaã, encontraram o território já ocupado por diversos povos. Portanto, foi preciso que dominassem o que lá habitava. Isso aqui é muito interessante, porque Deus, ele fez uma promessa para o povo dele. Mas a promessa, ela precisava ser conquistada. Então, o que eu trago para os dias de hoje, uma lição que eu aprendi aqui também muito, é simples. Deus, ele faz uma promessa para você, mas às vezes você tem que buscar a promessa, você tem que alcançar. E esse povo, quando eles alcançaram essa promessa, não foi fácil. Chegou lá, eles precisavam lutar, eles precisavam derrubar, eles precisavam fazer tantas outras coisas aí, e às vezes nós pensamos que a promessa brilha na nossa mente. Né? Aqui, ó. Aqui são dois mapas em momentos distintos. Aqui é a terra, quando eles chegaram, tinha aqui todos os Zeus aqui, ó, filisteus, jebuseus, aveus, todo mundo aqui, ó. E aqui foi a terra depois da separação. Ficaram todas as tribos aqui separadinhas quando eles conquistaram. Então eles precisaram derrotar todos esses povos aqui, sem exceção. E eles lutaram e derrotaram, porque Deus era com eles. E Deus é com a gente também. A gente luta e vence
todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas. Às vezes a gente até apanha isso. Essas referências bíblicas, esse que escreveu essa lição é o João Colenda, é um dos fundadores do IBAD. E esse resumo é praticamente a primeira unidade do livro. E se vocês memorizarem alguma coisa dessa, ou prestar bastante atenção, depois nós vamos colocar esse slide aqui no grupo. E aqui você já tem uma noção boa para responder o questionário do próximo mês para a prova. Está tudo aí e muito interessante, Fernando. Muito obrigado pelo resumo aí.